João capítulo 3, todos acharam? Amém. João capítulo 3, verso 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder assim? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratamos de coisas terrenas, não nos credes. Como crereis se vos tratardes das celestiais? Amém? Pode se sentar, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui um texto da palavra de Deus, onde um homem chamado Nicodemos, repita comigo, Nicodemos, um homem que não era um homem qualquer no seu tempo. A Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus, era um dos principais da sinagoga, era um dos principais, um homem que tinha o conhecimento da Torá, tinha o conhecimento do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Um homem que conhecia as leis de Israel, um homem que conhecia, as diretrizes daquilo que Deus havia determinado para o povo, e para que o povo pudesse, enfim, de uma certa maneira cultuar a Deus, de uma certa maneira, enfim, estar em contato, em comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus aparece no cenário, quando Jesus ele desce ao Rio Jordão, ali ele é batizado por João Batista. A Bíblia diz que ali Jesus então ele inicia o seu ministério. E Jesus então inicia fazendo milagres, prodígios, sinais. Jesus começa, enfim, curando cegos, levantando aqueles que estavam acamados. Jesus, ele abre os ouvidos aos surdos. Jesus, ele ressuscita mortos. E aquilo gerou um grande alvoroço, porque aonde Jesus passava, a multidão ia atrás de Jesus. Os templos já não estavam mais cheios como antigamente. Os templos já não estavam mais cheios, por quê? Porque aonde Jesus chegava, a multidão ia até Jesus. E muitos que frequentavam o templo também iam até Jesus. Então aquilo gerou aqui uma certa perseguição. Eles começaram a perseguir Jesus.
a ponto de querer matá-lo. Ou seja, eles serviam, na mente deles, eles serviam um Deus que tinha que matar aquele que professava outra fé. Ou seja, a perseguição, desde os tempos antigos, ela já acontecia. Quando homens de Deus se levantavam, automaticamente eles eram perseguidos. Mas tudo isso se retrata daquilo que Jesus disse para Nicodemos. Então a Bíblia diz que eles perseguiram Jesus até o ponto de crucificá-lo. Era necessário que isso acontecesse, porque as Escrituras já falavam de Jesus. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele já estava relatando a vida de Jesus. E o profeta Isaías, ele deixa bem claro acerca da vida de Jesus, que Jesus seria crucificado, que Jesus seria ferido, que Jesus seria traído, que Jesus, enfim, ele intercederia por nós, e que ele derramaria o seu sangue na cruz do Calvário por nós. E todo esse sacrifício se resume neste mesmo livro de João, nesse mesmo capítulo do versículo 16, aonde ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, a saber, Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Nicodemos, a Bíblia diz que ele vai de noite ter com Jesus. Por que ele foi de noite? Porque se os seus companheiros de igreja, vamos colocar assim, se os seus companheiros do judaísmo, se os seus companheiros ali da sinagoga vissem ele ir até Jesus de dia, diz: opa, vamos com ele, vamos ver o que ele está querendo, vamos ver o que ele vai usar para a gente tentar parar esse Jesus, porque tentaram parar ele, tentaram de todas as formas, usando a lei, usando a palavra, tentaram de todas as formas, mas sempre saíam envergonhados, porque estavam tentando contra o próprio Deus. Então quem se levanta contra a pregação do verdadeiro Evangelho está se levantando contra o próprio Deus. Houve um homem na Bíblia Sagrada que, quando eles começaram a perseguir os apóstolos, este homem olha e diz: olha, vamos deixar eles, deixe eles fazer o que eles quiserem. Se for de Deus, vai permanecer. Se não for, vai acabar. Porque vai que nós estamos levantando contra eles, estão fazendo a vontade de Deus, nós estamos levantando contra o próprio Deus. E era isso que eles estavam fazendo, perseguindo Jesus, mas estavam perseguindo o próprio Deus. Estavam se levantando contra a obra de Deus, mas automaticamente contra o próprio Deus. A Bíblia diz então que Nicodemos vai, e ele chega para Jesus e faz uma pergunta. Ele diz: Senhor, mestre, sabemos, ele diz: Rabi, sabemos que tu és mestre em Israel. Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus conhecia. Mas para tentar ganhar a confiança de Jesus, tentar desvendar o que ele queria saber: sabemos que tu és mestre em Israel. Agora, tem uma coisa: ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha a indagação deste homem: eu sou o doutor da lei, eu conheço toda, trazendo para os dias da época, eu conheço toda a Bíblia Sagrada, eu conheço todo o Antigo Testamento, conheço todas as leis, conheço os mandamentos, mas quando eu prego, quando eu oro, nada acontece.
Porque quando Jesus começou a manifestar os sinais, aí começou a perseguição. Aí começou a perseguição. Então, quando Deus começa a fazer a obra na sua vida, começam as perseguições, e você começa a indagar: mas como assim? Eu não faço mal para ninguém. Eu sou gente boa. Aí as pessoas se levantam contra a minha vida. É porque é um chamado de Deus na sua vida. Há uma presença de Deus na sua vida. E uma coisa é certa: a luz sempre vai incomodar as trevas. A luz sempre vai incomodar as trevas. Deixa a cadeira. Pode deixar, se quiser até desligar, vou fazer. A luz sempre vai incomodar as trevas. A Bíblia diz que ele faz. Como assim? Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver comigo. Ou seja, aquele homem conhecia, mas ele não tinha intimidade com Deus. Ele não tinha experiência. Ele queria saber como adquirir aquela experiência, como viver esses sinais, como viver essas maravilhas. Ele ficou sem entender. Então por isso ele foi à noite ter com Jesus. Ou seja, está todo mundo dormindo uma hora dessa, está todo mundo, preocupado com seus afazeres, preocupado com o dia seguinte. Então agora eu vou ter esse Jesus. Eu quero saber que mistério é esse, que ele conhece, ele é mestre como eu, mas com ele as coisas acontecem. Então ele usa o quê? Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Ou seja, será que Deus não está na minha vida? Será que eu não estou em comunhão com Deus? Isso pairou essa dúvida na cabeça dele. Ou seja, esse desejo de conhecer como acontecem essas coisas, como os sinais acontecem, como os milagres estavam acontecendo. Aí a Bíblia diz então que ele pergunta para Jesus, Jesus olha para ele, olha o que Jesus diz para ele. E isto respondeu Jesus: na verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que o reino de Deus ele não é comida nem bebida. Ele é paz, alegria e poder do Espírito Santo. Mas Jesus, olha, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode experimentar a manifestação dessa glória, deste poder. Ninguém pode manifestar esse favor de Deus, esse dom de Deus, se não nascer de novo. Aí deu um nó na cabeça dele. Deu um nó na cabeça dele. Porque ele conhecia a letra. O segredo está aqui. Tem pessoas que conhecem, se destar até mais do que você. Tudo está escrito aqui. Como Nicodemos. Mas não tem nenhuma experiência com Deus. Conhece a letra. Mas a Bíblia diz que a letra, ela mata. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. O que dá vida à palavra de Deus é o Espírito Santo. Então Jesus, é necessário nascer de novo. Ele pronto, e agora eu não entendi, não foi nada. Como assim um homem pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer outra vez? Essa foi a indagação dele. Mas Jesus estava falando, nascer de novo quer dizer mudar de direção, mudar de vida, mudar a trajetória da sua vida, mudar o seu modo de vida, não viver mais para você, não viver mais segundo o seu querer, mas viver para Cristo.
Viver segundo os mandamentos, segundo a palavra de Deus. Aqueles homens conheciam a palavra, mas não praticavam a palavra. A ponto de Jesus olhar para a multidão. Olha, Jesus apontou, olha, façam tudo o que eles falam. Eles estão pregando a palavra. Façam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles pregam a palavra, mas não vivem a palavra. Eles pregam os milagres, mas não creem nos milagres. Eles pregam de um Deus que faz, mas não tem comunhão com esse Deus que faz. Era isso que Jesus estava ensinando. Nascer de novo. Nascer de novo. Quando uma criança nasce, ela fica 100% dependente da Kiaila. Ela nasceu. Ela é uma criança. Ela é 100%. Vou repetir. Ela é 100% dependente do pai e da mãe. Jesus estava, nasça de novo. Seja 100% dependente de Deus. O grande problema das pessoas é elas querem ter a vida mudada, elas querem ver algo novo acontecer, mas não querem ser dependentes de Deus. Então não tem como ter essa experiência, não tem como nascer, não tem como, enfim, viver o que Nicodemos estava maravilhado com o que estava acontecendo. Não tem como viver as promessas de Deus, não tem como viver as maravilhas de Deus, não tem como experimentar a glória de Deus, se não nascer de novo, se não ser dependente de Deus. Esse foi o exemplo que Jesus deu para eles. Jesus pega uma criança, coloca no meio e diz, olha, se vocês não se tornarem como essa criança, como uma criança, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Jesus está falando o quê? Ser 100% dependente de Deus. Amém? Aí a Bíblia diz que, e perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, diga, nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 2 pontos. Nascer da água. Jesus, a principal função da água é limpeza, purificação. Se você quer lavar uma roupa, você vai usar o quê? Água. Se você quer limpar os vasos sanguíneos, você vai beber o quê? Água. Se você não quer ter infecção urinária, você vai beber água. Eu costumo dizer, se tirar a água da terra, acabou a vida. Tanto que a própria ciência já deixa claro que a maior parte da constituição da terra é água. Se eu não me engano, 75% ou 70%. É mais ou menos isso aí, água. O nosso corpo, da mesma forma. Então nós precisamos de água. E Jesus disse, aquele que não nascer da água, como já disse, a principal função da água é purificação. E a Bíblia deixa claro, Jesus, no mesmo livro de João, no capítulo 15, Jesus, olha o que Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus está falando, aquele que não nascer da água, ou seja, aquele que não andar segundo essa palavra, não vai entrar no reino dos céus. Pastor, eu gosto de ouvir a pregação. Amém, pode gostar. Mas se não viver a pregação, não vai entrar no reino dos céus. Não, pastor. Pastor, mas eu creio em Deus. Mas aquele que crê, ele pratica o que crê. Aquele que crê, pratica o que crê. Se ele crê numa coisa errada, ele vai praticar o que é errado. Vou dar um exemplo do católico. O católico é aquele que crê, ele pratica aquele que crê. A crença dele, que eu vou me prostrar diante de uma imagem, ele crê naquilo. Está errado, mas ele crê, ele pratica. Um macumbeiro, ele crê naquilo que ele, mas ele pratica.
Está errado? Tá, mas ele pratica. E Jesus está falando, aquele que não nascer da palavra não vai entrar no reino dos céus. Se a palavra diz, eu não posso me curvar, nem prestar culto a outro Deus, não me curvar diante de imagens, não servi-la, não adorá-la. Se eu faço isso, está contra a palavra. Vou entrar no céu? Não. Pastor, só está falando que os católicos não vão entrar no céu. Se converter, vai entrar. Se abandonar a idolatria, porque idolatria não é só imagem, mas esse é o ponto que os pegam aí. Porque idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Se você coloca o seu esposo no lugar de Deus, você não vai entrar no céu. Se você coloca a sua esposa no lugar de Deus, você não vai entrar no céu. Se você coloca os seus filhos no lugar de Deus, você não vai entrar no céu. É, pastor? É. Para entrar no céu, tem que ser servo de Deus. Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, filhos, por minha causa e pelo Evangelho, não é digno do meu reino. O que ele estava falando? É aquilo que o próprio Josué disse, olha, vocês podem seguir o Deus a quem vocês quiserem. Vou trazer para o meu dia, para os nossos dias. Vou colocar eu. Minha esposa fala, eu vou servir a Deus. Pastor, você não quer não. Então, pastor, vou descer lá para o inferno e ela vai para o céu. Eu não vou deixar de servir meu Deus por causa que você não quer. O fulano quer continuar. Continua. O dia que você decidir, se der tempo, você pode ainda entrar no céu. Mas se você não decidir, infelizmente. Mas o seu papel é o quê? Servir a palavra, andar na palavra. Não, mas o fulano gosta de contar uma mentira. Deixa ele gostar da mentira dele. Viva a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o fulano quer viver essa vida. Deixa ele. A conta uma hora chega. Tudo nessa vida é um depósito. Você deposita, uma hora você vai ter que sacar. Então, aquele que não nascer da palavra, então é andar conforme a palavra do Senhor. Se Deus proíbe isso, então, se Deus me chama a isso, então, isso é mandamento. Fulano quer. Deus não obriga ninguém a nada. Jesus falou, aquele que nascer. Ele não disse que é o judeu que nascer, não, aquele que nascer da água, que não nascer da água e do Espírito. Agora do Espírito é ser guiado pela vontade de Deus. Ser guiado pela vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só que quando eu não quero a vontade de Deus, aquilo que não agrada a Deus é prazeroso para mim. Aquilo que não agrada o coração de Deus, eu acho que é bom para mim. Então é viver o quê? Na contramão. Paulo disse, hoje eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Viver, andar no Espírito. Aí ele continua dizendo, olha, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João escreve aqui, olha, o que é nascido do Espírito, quando eu falo Espírito aqui em letra maiúscula, fala do Espírito Santo. O que nasce do Espírito é Espírito, aí que é Espírito em letra minúscula, ou seja, o Espírito do homem. É o Espírito do homem em concordância, em consonância, em unidade com o Espírito de Deus. Então é eu vivendo a vontade de Deus,
porque a Bíblia diz que Deus, ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus está falando com ele, ó, que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Ou seja, se você quiser continuar na carne, a decisão é sua. Se você quiser continuar no espírito, a decisão também é sua. Mas toda decisão, ela vai te levar para um lugar. Hoje, aqui é um momento de uma decisão. Descer nas águas para obedecer a Cristo, para andar com o Senhor, para viver a vontade do Senhor. É uma decisão. Uma decisão que vai te direcionar para onde você vai. Jesus disse: aquele que não nascer da água do Espírito, de maneira nenhuma pode entrar no reino dos céus. Então aqui é uma entrada, é a confirmação da entrada da nossa irmã Josiane nas mansões celestiais. O dia que você desceu as águas do batismo era a confirmação de que a porta do céu está aberta te esperando, e quando você chegar lá, você que passou pelas águas do batismo, você que decidiu andar no Espírito, você que decidiu nascer de novo, você que decidiu nascer da água do Espírito, quando você chegar na entrada do céu, o próprio Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado antes da fundação do século. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança, entra para o descanso do seu Senhor. Entra para o descanso. Por quê, pastor? Porque aqui na terra nós vamos viver muitas situações que vão nos trazer cansaço, que vão nos trazer fadiga, que vão tentar nos desanimar. Mas a Bíblia diz que aquele que é do Espírito, a Bíblia diz que ele dá vigor. Ele dá vigor àquele que não tem nenhum. Ele dá força ao cansado. Ele renova as nossas forças. Mas tudo isso, nascer do Espírito e nascer da água do Espírito. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é decisão. Decisão. Pastor, eu não sinto que eu estou preparado para batizar. Pastor, o dia que eu senti... Não, pastor, o dia que eu melhorar. Meu irmão, isso não é sentimento. Isso não é decisão. De quando eu mantendo uma coisa, quem melhora a vida do homem é Deus, não é o homem. Aí eu vou me melhorar para depois. Não. Faz a limpeza no homem é Deus. É essa água, essa palavra é que vai te limpar, essa palavra que vai te purificar, essa palavra que vai te fortalecer. É esse Espírito Santo que vai estar falando no seu coração: olha, isso aí vai te tirar da presença de Deus, isso aí está desagradando o coração de Deus, isso aí vai te levar para o inferno. É o Espírito Santo que vai estar trabalhando no coração da pessoa, mediante a sua decisão. Agora, quando a pessoa decide viver na carne, meu irmão, para ela, é como diz as pessoas: olha, tanto fez, tanto faz a água correr para cima como para baixo. Só que na vida não é assim não, meu irmão. A vida não é quanto a água correr para cima quanto para baixo, não. A vida é assim: o que você escolher, você vai colher. O que você escolher, você vai colher. A sua escolha vai gerar uma colheita na sua vida. Então, nascer no Espírito é viver para Deus, mas nascer da carne é fazer a vontade deste mundo e deixar de entrar nas mansões celestiais. Olha que Jesus, olha que o mesmo João, ele diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então saia daqui amigo de Deus. Saia aqui decidido a ser amigo de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque os amigos que o mundo nos oferece, eles te decepcionam. Eles viram as costas. Mas esse amigo fiel, ele nunca te abandona. Ele diz: eu estou convosco todos os dias. Saia daqui amigo de Deus. Aí a Bíblia diz que aí diz, Jesus dizendo para ele: não te admires se eu te dizer, importa
nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Você sente o vento. Você sente. Você sente o vento. Mas você não vê o vento. Você não vê o vento. Você não vê o vento. Mas você sente. E ele diz que o vento assopra para onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, viver no Espírito é assim. Deus, a partir de hoje, a condução da minha vida, eu coloco nas mãos do Senhor. A condução da minha vida, eu entrego nas mãos do Senhor. E ele disse, e assim, o vento sopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que nasce do Espírito. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. E ele disse, o vento assopra e você ouve o zunido do vento. Assim é Deus. Você ouve a voz de Deus, você ouve a voz do Espírito Santo, mas quando você decide dizer, Deus, entrego nas tuas mãos o controle da minha vida. Se o Senhor me soprar por um lado, eu vou. Se o Senhor me soprar por outro, eu vou. Por quê? Porque é a direção do Senhor. O erro está aí. Pessoas querem ver mudanças, querem ver algo acontecer, mas querem ir segundo o seu percurso, segundo o seu caminho. O salmista disse, há caminhos que aos olhos do homem parecem. Que é a propaganda antiga, Denorex, parece, mas não é. Reluz igual ouro, mas não é. Então, há caminhos que para o homem, aos seus olhos, parecem bons, mas o final deles é a morte. Então, o caminho da carne, a Bíblia diz que a inclinação para a carne é a corrupção. E os que andam na carne não podem agradar a Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida, e vida eterna. Perguntou Nicodemos, como pode suceder assim? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis nas coisas celestiais? Jesus está falando para ele, o que eu falo é o que nós vimos, é o que nós cremos, é o que nós vivemos. Mas vocês não acreditam. Se eu falo de coisa terrena, vocês não acreditam. Aí eu falo das espirituais, vocês também não creem. Como vocês vão crer em coisas espirituais se vocês não creem na terrena? Jesus usava muitas parábolas. Ele usava coisas da terra. Ele falou assim, olha, coisas que já é do cotidiano do ser humano. Ele vê um homem construindo uma casa, e diz, olha, todo homem que ouve as minhas palavras e constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir tempestade, mas a casa permanece de pé. Jesus estava trazendo o que? Algo terreno. Olha, se a sua vida estiver alicerçada em mim, nem vendaval,
nem tribulação, nada vai te derrubar se você estiver firmado em mim. Você pode até sentir o ataque do vento, você pode até sentir o bravio das ondas, você pode até sentir o gigante gritando, mas você não será atingido. Coisas terrenas. Jesus olha para a água, olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. O que ele está falando? Se você estiver ligado em mim, Jesus falou, olha, e a videira ela dá muito fruto. Se você estiver ligado em mim, vocês vão produzir muito fruto, ou seja, resultado para aquilo a qual você foi feito. Então você foi feito com um propósito: viver a vontade de Deus e experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida, tem para as nossas vidas. Mas resumindo, Jesus está falando para ele, olha, você não crê nas coisas terrenas, como você vai crer nas coisas espirituais? Como? Simbolicamente, o descer nas águas. A pessoa vai descer ali, né? No naturalismo, simplesmente vai olhar, a pessoa vai descer ali, descer o seu corpo na água, molhar e levantar. Naturalmente, o natural ele vai enxergar, olha, eu vou descer ali, o pastor vai falar comigo, eu vou descer, vou deitar na água, vou levantar, vou secar, vestir minha roupa e vida que serve. O natural. Mas o espiritual que crê vai entender, olha, assim como Cristo morreu, foi sepultado, eu serei sepultado no batismo pelas águas. E assim como Cristo ressuscitou, ao sair das águas eu vou ressuscitar uma nova criatura para andar em novidade de vida. Ou seja, eu vou nascer de novo. Então quem vai descer na água ali é a velha Josiane. Quem vai morrer é a velha Josiane. Quem vai morrer é a velha Josiane. Mas quem vai ressuscitar é a nova criatura, é a nova Josiane, que vai levantar para viver em novidade de vida. Então Jesus estava dizendo, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para que possa entrar no reino de Deus. O que vai acontecer aqui é o maior motivo que Jesus foi na cruz. Jesus não morreu na cruz para me dar uma casa boa, não. Jesus não morreu na cruz para me dar um carro do ano ou um carro não do ano. Não foi. Jesus não morreu na cruz para me dar muita saúde. Não. O principal motivo, ele morreu para trazer cura. Morreu. Mas o principal motivo é para você voltar para casa. Porque nós não somos da terra. Nós não somos da terra. O espírito de vida, nós somos espírito. Deus fez o boneco e soprou nele o espírito de vida. Isso aqui é só o boneco, é só a carcaça. Nós somos espírito. Somos seres espirituais. Nós viemos da eternidade. Espírito eterno. Você não mata espírito. Espírito eterno. Eterno. Aí eu vou matar esse demônio. Não tem como matar demônio, não. Você pode mandar ele para o lugar dele, para o inferno. Mas matar, você não mata espírito. Espírito é eterno. Então quando a pessoa morre, se ela morrer em Cristo, céu. Se ela morrer sem Cristo, se ela não nascer de novo, inferno. Eternidade celestial.
Eternidade, sofrimento eterno. Porque somos espíritos, somos seres eternos. E nós não fomos criados. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Mas Ele deu escolha. A escolha para o céu é de cada um. Pastor, mas eu não creio no inferno. Lá para entrar lá não precisa ser crendo não. Você crendo ou não no inferno, se você não andar, não nascer de novo, você vai parar lá do mesmo jeito. Agora para entrar lá tem que ter fé. Por isso que a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Josiane vai entrar ali porque ela crê. Ela vai entrar ali, eu estou lá porque eu gostei do estudo, porque eu gostei, né, que eu vi as pessoas bater, eu gostei do ritual do batismo. Não, eu estou entrando lá porque, né, a minha família está me pressionando. Eu estou entrando porque aquele pastor é chato, todos estavam tem que batizar, tem que batizar, tem que batizar. Não, entra pela fé. Isso é um ato de fé. Não, eu estou entrando, não, eu estou entrando porque eu quero entrar no céu. Eu quero obedecer ao meu Deus. Eu quero seguir a Jesus. E um dos mandamentos de Jesus é esse: descer as águas. Mas o primeiro passo é crer. Porque se eu não crer, vou molhar ali, vou continuar do mesmo jeito. Nada vai mudar. Por quê? Porque Deus só vai fazer operar aonde há fé. Aonde há fé. Não, pastor, tem pessoa, batismo, eu não posso impedir ninguém de batizar. Eu tenho que orientar. Como eu não posso proibir ninguém de participar da ceia, eu posso orientar. Jesus não falou com o judô, eu sei que você vai me trair, que você vai me vender, você não vai participar da ceia, não. Vaza daqui, não. Deus fala, amigo, Jesus chamou ele de amigo. O que Jesus chamou ele de amigo? Para que ele parasse e pensasse: eu ainda tenho uma oportunidade para entrar no céu. Eu ainda tenho uma oportunidade de entrar no reino de Deus. Mas infelizmente ele desperdiçou. Jogou fora. Então não jogue fora a oportunidade que Deus dá de caminhar com Ele, de viver para Ele. Não é ser religioso, é ser um homem ou uma mulher de fé. O religioso é aquele que bate cartão, aquele que escolhe, aquele que tem que dizer não, aquele que vive pela fé e vive para o seu Senhor. Entender, hoje Cristo é o dono da minha vida. Amém? Coloque os pés, né? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos.